Fala turma, como vocês estão? Tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouco sobre artes, no contexto de cotidiano, né? E uma geral sobre sociedade e como essa arte está inserida nas várias culturas, né? Tanto na nossa cultura cotidiana, quanto também na nossa cultura indígena, certo? Vamos para nossas dicas de estudo. Lugar calmo, silencioso, arejado, né? Fones de ouvido, caneta, lápis, livro e vamos para a aula. Então aqui, artes e cotidiano. A elaboração de peças artesanais, né, feitas com palha, madeira e barro, consiste em uma das mais antigas e belas expressões artísticas, muito recorrente nas comunidades tradicionais, sendo também uma forma de conhecermos as especialidades das técnicas usadas pelos artesãos, que revelam aspectos peculiares que marcam a identidade de um determinado grupo social. Então, vocês sabem que a nossa cultura, né, a nossa gente, né, o nosso povo, ele é uma mistura de vários outros tipos de cultura, né, que são do tempo lá desde o tempo da colonização, que a gente tem mistura de raças aqui. Então, quando a gente fala assim em arte, ela vai depender muito do lugar ou da região que a gente está citando naquele momento, né? Tipo, se você citar a cidade de São Paulo, lá vai ter um monte de gente, vai ter italiano, vai ter japonês, né? Vai ter brasileiro, vai ter índio, vai ter tudo naquela cidade. Então, dependendo da região que você tiver, o tipo de arte ele vai modificar, né? Ele vai sofrer uma alteração por conta dessa miscigenação imensa que a gente tem no nosso país, certo? Então, quando ele diz assim, revelam aspectos peculiares que marcam a identidade de um determinado grupo social. Então, dependendo daquele grupo social, a gente vai ter tipo, né, de artesanato diferente, né? E ele define muito, né, o que representa ali aquele cotidiano daquele povo. Então ele diz assim, a arte encontra-se presente em grande parte do nosso cotidiano. Aí aqui a gente vai ter um pouco de arte indígena, né? Que é uma coisa assim muito forte, né? Presente ainda nas tribos, né? Vocês veem que tem um trabalho muito bonito que eles fazem ainda nas tribos e isso daí, né, representa realmente o cotidiano deles de forma bem forte. Então ele diz assim, quando se trata de comunidades indígenas, a arte envolve diferentes esferas da vida, como os rituais, os mitos, a produção de alimentos e a configuração espacial, a divisão de gênero, entre outras. Por isso está inteiramente relacionada à identidade de grupos, né? Mas devemos entender que a arte, como elemento em constante movimento, passa por processo de ressignificação, sendo elaborada e reelaborada com o passar do tempo. Por isso se manifesta em diferentes estilos, formas e concepções. Isso mesmo nas tribos indígenas, né? Elas sofrem mudanças, né, com o decorrer do tempo, com o decorrer das coisas que são inseridas naquela tribo e etc. Aí a gente vai ter aqui um desenho de Michelangelo, né, que ele fala sobre Deus e o homem, né, como criação. Então é uma obra de arte, né, que é muito conhecida e eu botei ela como exemplo. Então aqui, outro aspecto importante é que por intermédio dessas pessoas os conhecimentos, né, renovam-se e são transmitidos às novas gerações, que variam de uma etnia para a outra, né? Então existem muitos tipos de obras de arte, muitos tipos de formas, né, de definir aquele povo, aquela cultura, aquele cotidiano, que são passadas de geração para geração, né? Geralmente assim são coisas importantes. Às vezes você diz assim, um tipo de comida pode ser considerado uma obra de arte, sim, né? Porque existe um estilo próprio naquilo, né? Uma forma da qual ela é feita. Então, até no caso de um alimento seria arte também, certo? Então ele diz assim, que variam de etnia para outra, né? Ou seja, né, de um país para outro, assim, de um povo para outro, né? De uma mistura de um determinado lugar, né? Uma miscigenação que teve lá de culturas, né? Então vai trazer aquela parte, né, daquela cultura lá que é de outro lugar para esse lugar e misturou. Então, podendo ser feito pelos pais, irmãos mais velhos, especialistas ou pessoas mais idosas, né, que também está relacionada ao gênero das pessoas. Existem alguns tipos de
de arte ou artesanato, né? Algumas coisas assim que são feitas só por mulheres e outras que são feitas só por homens, né? Pois geralmente as mulheres especializam-se em determinadas manifestações artísticas e os homens em outras, né? A gente sabe que a gente tem um exemplo também da renda, né? Que as mulheres fazem. Tem muito homem que faz renda também, mas a maioria das vezes quando você for procurar você já vê que tem um nome específico, né? É rendeira, né? Então é aquela mulher que é especializada em fazer aquela renda, né? Conhecer e valorizar a arte entre comunidades tradicionais é fundamental, haja vista em que a decorrência de um processo, né, avassalador de contato com os colonizadores, praticamente muitas comunidades têm deixado de fazer esse tipo de artesanato, né? Então aqui ele fala assim, atualmente no esforço entre comunidade e escola, alguns povos estão retomando essas práticas de extrema significação de conteúdo social e cultural, né? O que é isso? É trazer, gente, algo cultural, né, que foi passado para a sua família, para a escola, né? Então, muitas vezes eles chamam os pais nas escolas para poder os pais, né, mostrarem um pouco do que eles têm como artesanato, né? Então, que muitos pais eles trabalham com artes, né, com materiais que são feitos manualmente. Então, algumas escolas elas fazem esse trabalho de trazer, né, essa cultura, né, para dentro da escola, para poder estar mostrando aos alunos a importância, né, de algo que veio de uma geração passada para a sua geração atual. Então, feito esse trabalho em algumas escolas, né, e essa cultura ela é transmitida de geração para geração. E a atividade fica assim, no seu caderno pesquise e escreva algumas manifestações artísticas ou obras que foram passadas de gerações, né, passadas para a nossa, né? 5 ou 6 linhas mais ou menos, certo? Descreva cada uma, né? E do livro faça a página 18 e 19, né? Se for leitura, faz a leitura, né? E faz um pequeno resumo dessas páginas. Lembrando que o conteúdo das nossas aulas está disponível em escolapequenospaços.com.br. Não deixe de deixar um like nesse vídeo, siga a gente nas nossas redes sociais, acessem a agenda eletrônica de vocês, né? A gente se vê na próxima aula. Um grande abraço, valeu!